Foi um evento bem planejado pela comissão organizadora, e eu quero agradecer ao professor Marlon, que encabeçou, né, todo esse evento, foi atrás aí de palestras que podem vir a agregar cada vez mais ao conhecimento dos alunos aí que estão cursando a nutrição. E nós pensamos em trazer, né, tópicos que poderiam aprimorar e tem ali uma importância, né, relevante para a formação, né, dos alunos em si. Então, eu quero agradecer muito o Marlon e também o CA, o Sanutri, né, que sempre abraça aí nossos eventos e vai atrás e faz acontecer e monta, né, o programa e divulga, né, nesse trabalho árduo. Fico feliz de termos aqui bastante discentes assistindo, né? É muito bom para nós vermos, né, nossos alunos prestigiando eventos que a gente realiza, que foi feito com muito carinho, né, para vocês. E agradeço, então, a presença de todos, ao CEA Nutri, ao professor Marlon, a Juliana, né, pela presença aqui, pela disponibilidade em palestrar para nós, e declaro aberta a quarta semana da nutrição da UENG, né, nossa universidade. Passa a palavra para o Marlon, né? O Marlon ele vai fazer a apresentação dos palestrantes e vamos seguindo aí com as apresentações. Obrigado, Gi. Boa noite para todas, para todos. Cumprimento aqui a Juliana, professora, que vai estar com a gente agora na palestra. E antes disso, né, eu queria também estender os agradecimentos às meninas da comissão, porque o meu trabalho foi muito fácil. Então, assim, o difícil, né, a Fabiane está aqui para confirmar, eles fizeram com muito louvor, então, sem eles, acho que, sem vocês, né, do curso que estão aqui também, acho que a gente não teria um evento. Então, que a gente possa ir aprimorando a cada ano. Juliana, obrigado, tá? Pela sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos com a gente, seu tempo, né? A gente entende, estava discutindo aqui que é muito corrido. Para falar um pouquinho da Juliana, que ela vai trazer para a gente sobre interpretação de exames laboratoriais, uma breve apresentação do currículo dela, que é muito extenso. Ela é nutricionista pela Universidade Federal do Piauí, mestre e doutora em alimentos e nutrição, também pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente está aqui no pós-doutorado, né, no segundo que ela comentou. Tem também aperfeiçoamento em nutrição esportiva e obesidade pela Universidade de São Paulo, a USP. Autora de diversos artigos, mais de 70 artigos aí no âmbito da nutrição e áreas afins e 20 capítulos de livro. Trabalha nas linhas de pesquisa sobre minerais, distúrbios metabólicos, doenças crônicas, trato gastrointestinal, inflamação, bioquímica da nutrição e câncer. É bem amplo também. Então, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade. Fique à vontade para complementar alguma informação que eu não tenha falado aqui e iniciar a sua apresentação. Ok, gente. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver? Tá okzinho? Tá carregando aqui, sim. Pronto. Ok. Então, boa noite. Primeiramente, queria agradecer tanto ao convite quanto ao carinho dos professores e também dos alunos, né? Pelo convite e também pelas nossas conversas bastante agradáveis aqui antes de todo mundo entrar. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre interpretação de exames laboratoriais na prática do nutricionista. Queria só avisar para vocês que eu estou aqui com o microfone, que ele é um pouquinho assim delicado, né? Que de vez em quando eu trisco sem querer no botãozinho que tem aqui em cima, e como eu não estou vendo bate-papo, se meu microfone falhar, vocês me dão um toque aí para eu ligá-lo novamente, viu? Que às vezes acontece nas palestras. Deixa eu só colocar aqui o apontadorzinho. Então, eu já fui apresentar, né? Sou nutricionista, mestre, doutora em alimento e nutrição lá pela UFP. Queria destacar para vocês aqui meu endereço do Instagram, que é o @JulianaSevero-doutora, para que vocês possam seguir, se compartilharem algum print, né, da nossa palestra, enfim, algum stories, vocês me marcam lá. E aqui meu endereço de e-mail, caso vocês tenham interesse em algum pedido posterior ou algum contato posterior. Bom, então a gente precisa entender primeiramente por que é interessante para o nutricionista, na sua prática, solicitar exames laboratoriais. Então essa característica, ela vem
né, de uma importância bastante interessante quando a gente pensa que ela pode ser uma grande aliada do nutricionista. Isso vem de base de uma lei federal, que é a lei número 8.234/91, reforçado também por resoluções pertinentes do Conselho Federal de Nutrição, como, por exemplo, a número 306/2003, que a solicitação de exames laboratoriais pode ser feita pelo nutricionista para que a gente possa apoiar nossa prescrição dietética, né? Serve também como uma base para que a gente possa fazer a nossa prescrição dietoterápica. Então, ela vem, né? Ela chega como um direito do nutricionista essa realização dessa solicitação, desde que exames pertinentes para que a gente possa fazer a terapia nutricional adequada. Bom, e o que são esses exames bioquímicos? Eles são exames complementares que vão possibilitar averiguar a individualidade bioquímica em conjunto com os sinais clínicos e com a avaliação dietética. Isso significa que esses exames, eles não podem ser interpretados de forma isolada. Então, o que é que a gente vai pensar? Eu tenho que entender que os exames, eles podem servir de um apoio para que eu possa fazer o diagnóstico nutricional a partir do momento em que eu interpreto em conjunto com os sinais clínicos e com a avaliação dietética. Quando eu começo a fazer uma brincadeira de tiro ao alvo, eu vou notadamente acertar em algum alvo em algum momento. Então, se eu não sei o que pesquisar, muitas vezes eu prescrevo muitos exames de forma desnecessárias e a gente vai acabar, por probabilidade, achando alguma alteração e tendendo a fazer alguma intervenção que muitas vezes pode ser enganosa ou deletéria. Por isso, é muito importante que a gente tenha base para prescrever os exames quando forem pertinentes. Ou seja, existe um sinal clínico ou uma avaliação dietética que nos permitiu concluir que é necessário prescrever aquele exame. E dessa forma a gente vai prescrever e caso essa alteração seja confirmada, a gente fazer essa intervenção. Mas lembrar que a clínica sempre é superior. Então, se existe um sinal clínico, uma avaliação dietética, que possa nos mostrar ali uma possível deficiência ou insuficiência nutricional, às vezes isso não vem muito claro no exame e a gente pode fazer algum tipo de intervenção dietética naquele indivíduo. Então, ele serve dessa forma como um suporte. E qual vai ser a importância de entender, de avaliar exames bioquímicos na nossa prática clínica? Primeiramente, a gente pode detectar, até mesmo precocemente, algumas deficiências e insuficiências nutricionais ou algum problema nutricional. E serve também como suporte para o monitoramento clínico do indivíduo em tratamento dietoterápico. Então, eu tenho um indivíduo que tem um risco de diabetes, por exemplo, está com a glicemia alta, está com a hemoglobina glicada fora ali do valor de referência, está com essa hemoglobina glicada alta, mostrando ali uma alteração nutricional, e a gente vai fazer uma intervenção para que esse indivíduo possa melhorar essa situação desses exames bioquímicos. Então, a gente consegue monitorar como está essa evolução, como é que está esse controle glicêmico desse indivíduo, para a gente poder até mesmo prevenir que esse indivíduo chegue num quadro de diabetes. Então, já foi feita uma modificação de estilo de vida e a gente pode fazer esse monitoramento desse indivíduo. Então, quando a gente pensa em todas essas situações, podemos entender que prescrever muitos exames não significa um conhecimento aumentado na prática clínica, bem como inventar valores fantasiosos de exames também não é uma prática interessante. Quando a gente vai prescrever exames, a gente tem que se atentar como esses exames são padronizados, se o laboratório é bom, qual o método que esse laboratório faz esse diagnóstico, o que é que a gente precisa de fato prescrever. Então, a gente precisa ter uma conversa inicial com o indivíduo. Não é o indivíduo marcou a consulta e você já passa uma grande base de exames bioquímicos para fazer aquele famoso check-up. A gente só vai prescrever exames quando eles forem realmente pertinentes e necessários. E a gente tem que também pensar no custo-benefício daquilo para o paciente. E aí a gente pensa, será que o nutricionista pode prescrever exames? Talvez vocês já tenham visto, já tenham ouvido falar, acho que tem gente aqui de todo o período, como estudantes de nutrição, talvez existam alguns nutricionistas já formados, mas existe uma grande polêmica sobre a questão da prescrição de exames por nutricionistas. E por que que isso acontece?
O nutricionista, ele de fato é apoiado por lei para prescrever, para solicitar exames. Segundo o nosso Conselho Federal de Nutrição, o nutricionista ele pode prescrever exames laboratoriais que sejam necessários ao diagnóstico nutricional, à prescrição dietética e ao acompanhamento da evolução nutricional de cada cliente e paciente. Isso é apoiado por meio da lei federal, que deu origem à nossa profissão, também pelas resoluções do CFN número 306/03, 600/18 e pela resolução 417/08. Então, a gente tem direito a prescrever, a solicitar exames. Nós somos prescritores de exames também, desde que eles sejam pertinentes a essa prescrição dietética e acompanhamento da evolução nutricional. Por exemplo, o nutricionista vai prescrever um antibiograma? Não é algo que se encaixa muito bem na nossa prática. Então, não teria justificativa para a gente prescrever. Então, como a gente percebe, aqui nessa resolução do CFN, existem algumas observações que a gente tem que ter na hora de prescrever exames. Então, o nutricionista ele tem que ter em mente os critérios técnicos e científicos da conduta, tendo responsabilidade frente a esses exames solicitados. Então, a gente vai também considerar esse cliente-paciente globalmente, respeitando a condição clínica, individual, socioeconômica e religiosa. Então, verificar se realmente essa assistência também junto à equipe multiprofissional, por exemplo, se os exames já foram solicitados pelo médico, você pode avaliar, não há necessidade de solicitar novos exames, apenas em alguns casos específicos, por exemplo, se algum exame não foi contemplado novamente, então a gente pode prescrever, mas se o indivíduo tiver alguma restrição, seja por motivo socioeconômico, seja por motivo religioso, já vira antiético prescrever um exame que o paciente não pode ou não consegue fazer. Então, a gente vai pensar principalmente nesses pontos. E essa prescrição tem que ser individual. A gente vai considerar diagnósticos, laudos e pareceres dos demais membros da equipe multiprofissional, sempre entrando em contato com esses membros para definir se pertinente outros exames laboratoriais. A gente vai também considerar esse cliente-paciente globalmente, desenvolvendo assistência integrada à equipe multidisciplinar. A gente vai respeitar os limites da bioética e a gente também vai solicitar exames laboratoriais cujos métodos e técnicas tenham sido aprovados cientificamente. E eu vou ressaltar essa questão dessa base científica dos exames bioquímicos, principalmente porque hoje a gente tem visto uma grande quantidade de pessoas recomendando exames que não são aprovados cientificamente, que não tem uma metodologia reconhecida. Então, a gente vai destacar que isso é antiético e não deve ser feito na prática do nutricionista. Um grande exemplo, que talvez vocês já tenham ouvido falar ou não, é a questão da biorressonância, um exame que tem se popularizado muito em clínicas de nutricionistas, que é um aparelho que propõe-se a detectar frequências quânticas que poderia trazer algum laudo ali de alergias, de alimentos que deveriam ser retirados ou não. Esse exame ele não tem a menor base científica, então é um exame que não deve ser solicitado pelo nutricionista e não deve ser vendido pelo nutricionista. Então, esse exame ele realmente não tem base metodológica clara, ele não é um exame validado, ele não é um exame que a gente encontra uma base científica lá no PubMed, lá na literatura, quando a gente vai pesquisar. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Só que existe uma divergência, que talvez você já tenha ouvido falar, que nem todo plano de saúde aceita a prescrição de exames pelo nutricionista. Por quê? Existe uma lei federal posterior, que é de 98, que dispõe sobre planos e seguros de assistência à saúde, que faculta a oferta, a contratação e a vigência dos produtos definidos lá no plano de saúde de referência. Então, o CFN ele tem o parecer de que o nutricionista pode prescrever exames laboratoriais, que seriam necessários a avaliação, a prescrição e a evolução nutricional do cliente-paciente, mas o plano de saúde faculta essa solicitação ao médico auditor do programa. Então, os planos de saúde colocaram médicos como prescritores e não incluíram o nutricionista. Na época, isso foi uma grande vacilo, digamos assim, um grande perca do nosso Conselho Federal, que não entrou com medidas para garantir que, no momento da elaboração dessa lei,
o nutricionista também fosse encaixado como um prescritor. Mas, como existe uma lei anterior do CFN, a gente pode recorrer a órgãos como o PROCON e o IBDEC para penalizar os planos de saúde que não aceitarem essa prescrição do nutricionista. Então, a divergência estabelecida entre as empresas operadoras dos planos de seguros de assistência, o prestador do serviço, que é o nutricionista, e o consumidor da assistência suplementar é que as empresas não querem pagar os exames laboratoriais necessários para complementar o adequado atendimento. Então, muitas vezes o paciente ele precisa marcar com o médico do serviço de saúde, né, que ele está do plano que ele fez a contratação, para poder esse médico prescrever os exames para que ele possa fazer. Então, isso é uma divergência que acontece muitas vezes. Uma forma, né, de contornar é sempre que você prescrever esses exames, você colocar esse inciso da lei que garante que o nutricionista também é prescritor. Então, no início do atendimento nutricional, é importante esclarecer essas condições a seus clientes pacientes, de acordo com cada plano de saúde, com a patologia ou a situação nutricional do indivíduo. Então, incluir uma justificativa também na sua prescrição de exames pode ser importante para que o plano aceite isso mais facilmente. Em alguns estados, né, o CFN ele perdeu essa briga a nível nacional, mas em alguns estados a gente já iniciou ações do CR dos conselhos regionais para garantir que fosse obrigatório a nível estadual, a nível municipal, que os planos de saúde aceitassem essa prescrição de exames pelo nutricionista. E aí a gente vem com essa pergunta: quais exames podem ser solicitados? Não existe um rol estabelecido de exames que o nutricionista pode prescrever, mas o Conselho Federal reforça que é de responsabilidade do nutricionista fundamentar tais solicitações em seus aspectos técnicos e legais quando necessário. Então, a gente vai só solicitar os exames pertinentes ao acompanhamento desse paciente na conduta dietoterápica. E isso baseado em ciência. E aí a gente cai naquela coisa, tá, prescrevi alguns exames, mas como é que eu posso interpretar esses exames? Como é que eu posso entender o quadro de saúde de fato do meu paciente? Antes da gente entender como a gente pode fazer essa interpretação de exames, é muito importante orientar e ter em mente que os exames bioquímicos podem ter bastante interferências. Então, eu tenho interferências que podem ser antes das análises, como as variáveis fisiológicas, né? Cada indivíduo tem as suas divergências, a idade, o gênero, inclusive a falta de referência de exames laboratoriais para indivíduos transgênero, uso de medicações, bebidas alcoólicas, alimentação, horário da coleta, se o tempo de jejum foi adequado, se não foi, as variações sazonais, né? A altitude pode interferir em alguns exames, por exemplo, pode alterar totalmente o hemograma por causa dessa mudança de altitude, com alterações no processo de eritropoiese. Se a mulher estiver menstruada, né, no caso de mulheres, a gente vai ter a menstruação, ciclos menstruais afetando alguns valores de referência de exames. A gente vai ter a questão da gravidez, da gestação, que altera também o valor de referência de vários exames bioquímicos, incluindo perfil lipídico, glicemia, entre outros. Estilo de vida, a realização de exercício físico, que pode ser um grande confundidor quando a gente vai realizar exames. O indivíduo, por exemplo, começou a treinar ontem, e aí ele pega e vai fazer um exame bioquímico, porque ele começou a mudar o estilo de vida, e aí quer ir fazer os exames, começou a treinar ontem, ele vai estar com dano muscular muito alto, isso vai interferir em todos os exames bioquímicos que ele fizer, basicamente. Ou se é um indivíduo que faz atividade física rotineira, mas que, enfim, no final de semana competiu, e aí hoje, segunda-feira, resolveu ir coletar exames de manhã, vai dar totalmente alterado, né, por causa do ambiente de competição, de exercícios mais intensos ou mais exaustivos. Então, isso vai, de fato, alterar essa bioquímica dos exames. Como foi que essa amostra foi coletada, como foi que ela foi acondicionada, como foi que foi transportada. Então, tudo isso vai ser interferência que ocorre pré-analítica, né? Antes da análise. Então, a gente tem que orientar sobre todos esses processos. Para alguns exames, pode ser necessária a suspensão de medicamentos, pode ser orientada a não ingestão de bebida alcoólica, pode ser orientado um tempo de jejum. Alguns exames requerem 4, 8, até 12 horas de jejum.
Alguns exames requerem um certo período do ciclo menstrual, alguns exames requerem um acondicionamento diferente da amostra, a não realização de exercício físico na véspera ou na antivéspera, principalmente exercícios intensos. A gente vai ter todas essas variáveis que devem ser orientadas para que o paciente não vá fazer o exame e precise novamente coletar, porque muitas vezes pode dar um erro metodológico muito importante. E quando ele marca o exame, quando ele vai fazer o exame, ele muitas vezes não tem acesso à lista de variáveis que ele teria que controlar. Então, você, como nutricionista, tem que falar para o seu paciente as recomendações antes de fazer o exame. Existem também algumas interferências realizadas à própria análise, né? Como a metodologia empregada, como os reagentes que são utilizados pelo laboratório, como é que está o sistema de calibração dos aparelhos utilizados, se eles fazem a manutenção correta. Então, são variáveis do próprio laboratório. Mas é importante o nutricionista também perceber que isso influencia, por exemplo, certas metas, certas referências que a gente tem em relação aos exames laboratoriais. A hemoglobina glicada, por exemplo, é um exame que serve para o diagnóstico do diabetes pelo médico, mas apenas se ela for feita pelo método padrão, que é o método por HPLC. Então, nem todos os laboratórios fazem por esse método certificado. Então, é importante se atentar a isso, porque nesse caso, ela não sendo feita por esse método, ela não vai ter valor diagnóstico. Então, claro que o nutricionista não vai diagnosticar o diabetes, mas a gente tem que atentar para esses fatores. O LDL colesterol, por exemplo, ele pode ser calculado ou ele pode ser de determinação direta. Então, a gente, para entender como é que está a situação do paciente, precisa verificar se o laboratório fez isso por determinação direta ou por cálculo. E a gente tem várias amostras que podem ser utilizadas em testes bioquímicos. Vai incluir sangue venoso, que a gente vai dividir em soro, plasma ou eritrócitos após fazer o processamento do sangue. Tem o sangue arterial, sangue capilar, fezes, urina, o líquido cerebroespinal, catarro e saliva, tecidos e células, alguns aspirados de líquidos, que podem ser pleurais, sinoviais ou intestinais, e os cálculos renais também podem ser utilizados como amostras biológicas. Mas, comumente, a gente solicita exames que são relacionados aqui ao sangue, né? E aí, quando vocês já devem ter coletado sangue alguma vez na vida, vocês vão perceber que a gente tem várias cores de tubos, né? Então, cada exame que vocês vão fazer, muitas vezes, há necessidade de um tubo diferente. E o que é que tem de diferença entre essas diferentes cores de tubo? Cada um tem um anticoagulante ou ausência de anticoagulante específico, que é importante para o processamento da amostra. Por exemplo, quando eu vou dosar zinco, eu preciso colocar nesse tubo de citrato de sódio, porque isso não vai interferir na minha análise de zinco, né? O anticoagulante adequado é o tubo com citrato de sódio. Se eu vou fazer uma dosagem de um valor de algo sérico, né, no soro, eu tenho que utilizar esse tubo vermelho ou esse tubo amarelo, que pode ser com ou sem ativador de coágulo. O amarelo, ele geralmente tem aqui um ativador, uma substância que ativa o coágulo e faz com que gere aqui essas duas frações, que é um coágulo grande e a outra fração que é de soro. Né? Nesse tubo azul, por exemplo, a gente tem um anticoagulante que vai fazer com que essas hemácias não coagulem. A gente vai separar aqui uma fraçãozinha bem pequena de leucócitos e plaquetas. Aqui a gente vai conseguir obter a fração vermelha, né, as hemácias. E aqui em cima, depois de centrifugar, a gente vai ter a obtenção do plasma. Quando a gente faz nesse tubo com ativador de coágulo ou sem anticoagulante, essa fração vermelha vai formar um coágulo e o que a gente vai obter aqui é o soro. A diferença entre esses dois é que no plasma a gente ainda vai ter a presença dos fatores de coagulação e no soro não, eles foram utilizados aqui para fazer esse coágulo, certo? Então, para cada análise a gente tem a necessidade de um tubo diferente, porque algumas análises é importante a gente ter o soro, algumas análises a gente obtém a partir do plasma. Tem alguns marcadores que a gente pode obter tanto do plasma quanto do soro. É só adequar alguns detalhes na metodologia. A gente também tem os tubos que têm um anticoagulante chamado heparina, a gente tem tubos que têm um anticoagulante EDTA, por exemplo, para determinação de selênio, para vários marcadores bioquímicos é muito comum utilizar o tubo com EDTA. E tem esse tubo com fluoreto, que é o tubo cinza, né? Esse tubo cinza é muito usado, por exemplo, para dosagem de lactato. E existe uma ordem.
a qual a gente coloca o sangue nos tubos, né? Quando a enfermeira ou a técnica vai colocar esse sangue nos tubos, ela tem que seguir uma ordem, porque isso pode gerar uma contaminação nesses diferentes tubos. Então, primeiro, se por exemplo, fôssemos usar todos esses tubos, primeiro seria colocado no de tubo de citrato, depois no tubo do tubo de soro, né? Que seria o vermelho ou o amarelo, depois no tubo de heparina, depois no de ADTA e depois no de fluoreto e ADTA. Essa é a sequência correta para colocar os tubos, o sangue nos tubos. E aí a gente faz um procedimento que é a centrifugação e o processamento, né, desse material, que é feito no laboratório. E aí, isso é só para vocês terem um pouco de ideia de como é feito todo esse processamento, porque que é importante ter todos esses cuidados para a coleta do sangue, para que os exames saiam adequados. E quando a gente vai fazer a solicitação desses exames, alguns critérios devem ser atendidos, né? Então, tem que ter, nessa solicitação de exames, o nome do paciente, quais exames que você está solicitando, a data, um carimbo e assinatura do profissional solicitante, que tem que conter lá o número de inscrição no conselho e qual a sua respectiva jurisdição. Aqui a gente tem um exemplo, né? Coloquei que é o meu endereço profissional, meu nome, aqui o meu logo, pedido de exame, o nome do paciente, que no caso sou eu mesmo aqui no exemplo. Coloquei aqui alguns exames relacionados à função tireoidiana, e aqui ele tem o meu software já gera, né? Esse QR Code para visualizar o documento original, e aqui eu já coloquei carimbo, assinatura, etc., para que esses exames fossem para validar essa solicitação de exames. Então, aqui tem toda essa estrutura para que a gente possa solicitar. Se eu quiser, posso anexar aqui uma justificativa do porquê estou solicitando esses exames, certo? E também citar a lei, né, que nos coloca como prescritores de exames. Então, em cada situação clínica, a gente tem alguns exames padrões, alguns exames básicos que deveriam ser utilizados, solicitados, para que a gente possa prever certas coisas. Então, se o paciente está em desnutrição proteica, sob suspeita de desnutrição proteica, é importante pedir o hemograma, as proteínas totais, a proteína ligadora de retinol, o índice de creatinina na altura. Se é um paciente que está fazendo um acompanhamento para avaliação de doenças cardiovasculares, alguns exames interessantes para o acompanhamento desse paciente seriam os triglicéridos, o colesterol total, as frações do colesterol, né, como HDL, LDL, VLDL. Alguns exames mais sofisticados, como a densidade e tamanho das lipoproteínas plasmáticas, né, as apoproteínas também poderiam ser solicitadas. E a dosagem de PCR, né, que é a proteína C reativa, e alguns dados de hemograma também podem ser utilizados para a interpretação desse risco cardiovascular. Já para pacientes com doenças endócrinas, é muito importante a solicitação, por exemplo, da glicemia, o teste oral de tolerância à glicose. A insulina é um exame que pode ou não ser solicitado, mas é um exame que tem bastante falha. A gente tem também o peptídeo C, hemoglobina glicada, dentre outros exames. É um paciente que tem doenças tireoidianas, é importante solicitar o T4, principalmente, né, tiroxina total e livre, principalmente a forma livre, que é a forma ativa do hormônio, a triiodotironina, mais no caso de suspeita de hipertireoidismo, principalmente a forma livre. A globulina ligadora de tiroxina também pode ser solicitada, bem como o hormônio estimulador da tireoide, que é o TSH, que não é um hormônio tireoidiano propriamente dito, mas que estimula a função tireoidiana, e os anticorpos antitireoidianos, mas comumente a gente tem o anti-TPO, o antitireoglobulina, tem o anti-TSH também, que pode estar mais prevalente em pacientes com hipertireoidismo autoimune. Em relação aos exames laboratoriais para acompanhamento de anemia, importante solicitar hemograma, ferro, transferina, ferritina, capacidade total de ligação do ferro e outros exames como vitamina B12, ácido fólico, para verificar a origem, né, dessa anemia, principalmente se for de causas nutricionais. Então, é importante investigar essa necessidade da solicitação. Para doenças renais, a gente tem exames como gasometria, ureia, creatinina, sódio, cálcio, total iônico e o potássio sérico. Doenças hepáticas, a gente tem principalmente as enzimas de função hepática, né, como a transaminase pirúvica e a oxalacética, TGO e TGP. A gente teria a gama-glutamiltransferase, a bilirrubina, a fosfatase alcalina, dentre outros exames.
E pacientes que fizeram, por exemplo, cirurgia bariátrica ou outras desordens, a gente precisa solicitar vários exames relacionados ao estado nutricional de vitaminas e minerais que podem ser, né, ficar deficientes após o procedimento cirúrgico, então, que compromete a área de absorção desses nutrientes. Então, várias vitaminas e minerais poderiam ser solicitadas nesse caso. Outros hormônios também podem ser solicitados, dependendo da situação, como a CTH, DH, calcitonina, cortisol, FSH, GH, progesterona, prolactina e a testosterona, em casos específicos, principalmente quando há suspeita de alguma situação que tem um comprometimento endócrino, né, um comprometimento dessa função desses hormônios. Aqui eu trouxe um caso clínico para a gente simular aqui um pouquinho desse aprendizado, né, consolidar um pouquinho sobre essa questão dos exames laboratoriais, mas como é um assunto muito amplo, muito complexo, não tem como eu trazer isso de forma tão rápida, mas eu trouxe um caso clínico para mostrar alguns exames básicos para vocês. Então, a gente tem uma paciente chamada LFB, que tem 34 anos, ela é do sexo feminino, vem para consulta com objetivo de tratamento nutricional direcionado à obesidade. Anteriormente, ela já procurou tratamento bariátrico, no entanto, esse tratamento não foi aprovado pelo plano de saúde por ser considerado uma condição pré-existente. Então, o paciente desistiu da cirurgia, relata bastante comportamento de isolamento social e baixa estima por causa do peso, e trouxe alguns relatos de todo mundo sempre me olha quando eu saio na rua, por isso eu só vou ao supermercado, tenho vergonha de ir para a academia. E é uma paciente que atualmente não faz uso de, não é tabagista e não é etilista. Então, aqui é muito importante a gente considerar a idade dessa paciente, né, desse relato, e também um outro fato importante, que ela não é tabagista. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre o risco cardiovascular dessa paciente. Então, a paciente que nos exames bioquímicos, ela apresentou um colesterol total de 216, um HDL colesterol de 40, um LDL colesterol de 144, um VLDL de 31, triglicerídeos de 158, a pressão arterial de 130 por 85, uma glicemia de 127, uma hemoglobina glicada de 6,5% e a insulina de 25. Então, a gente vai primeiro pensar, né, sobre o risco cardiovascular dessa paciente. A gente tem vários ali marcadores que nos remetem a essa questão cardiovascular, principalmente aqueles que falam sobre colesterol total e suas frações. Então, é importante entender que algumas frações lipídicas, como, por exemplo, as ricas em apoproteína B, são mais relevantes quando a gente pensa nesse risco cardiovascular. E a gente vai incluir nesse processo as partículas de VLDL, de LDL e de LDL. Todo colesterol que não é colesterol HDL. Então, tudo isso pode influenciar no risco cardiovascular dessa paciente. Aqui tem um esquema de como ocorre o processo de aterosclerose, né, que é a formação dessas placas lipídicas aqui nos vasos sanguíneos. Então, o fígado, que vai ser responsável pela secreção da VLDL, ele reúne triglicerídeos, colesterol e incorpora a apoproteína B nessa estrutura para expelir aqui, secretar a partícula de VLDL colesterol. Então, ele vai secretar no plasma essas partículas de colesterol de muito baixa densidade, né, que é a VLDL. Uma vez que a VLDL chega na circulação, ela começa a ter suas partículas lipídicas removidas por meio de uma ação de uma lipoproteína lipase, né, que é uma enzima, a lipoproteína lipase. A lipoproteína lipase vai começar a remover os triglicerídeos dessa VLDL e ela vai começar a quebrar esses triglicerídeos. Então, a gente vai ter ali a síntese de ácidos, a gente vai ter essa quebra em ácidos graxos livres, né, que vão ficar no plasma circulantes. Então, a gente vai ter uma partícula de VLDL remanescente que vai ser de menor diâmetro e depois, com a continuidade da função dessa enzima, a gente vai formar uma partícula que se chama LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Então, essa conversão da VLDL em LDL ocorre dentro de 6 horas. A LDL na circulação, ela passa 48 horas no total. Então, uma molécula de ApoB, que é o constituinte dessas frações, né, de VLDL, IDL e LDL, passa 90% do seu ciclo de vida como na forma de LDL colesterol. O LDL ele vai ser responsável por, de fato, levar esse colesterol aos tecidos, né? Os tecidos apresentam um receptor de LDL que vão receber
essa molécula, né, que vai entregar o colesterol para dentro dos tecidos. Ela vai ser internalizada para dentro desses tecidos, para entregar o colesterol, para fazer suas diversas funções, que pode ser participar ali da estrutura da membrana plasmática, pode ser sintetizar hormônios, pode ser sintetizar a vitamina D, dentre outros processos. Então, destaca-se que essas moléculas de VLDL remanescente e de LDL colesterol, elas são lipoproteínas que têm um baixo diâmetro, elas são menores que 70 nanômetros. E qualquer lipoproteína que seja menor que 70 nanômetros pode atravessar facilmente a barreira endotelial. Então, essas três lipoproteínas têm a capacidade de atravessar essa barreira do endotélio. Aqui a gente tem o endotélio, né? E a gente tem aqui uma camada de revestimento desse endotélio. Mas essas lipoproteínas conseguem atravessar essa camada de revestimento, gerando, assim, essa deposição dos vasos quando a gente tem uma alta concentração circulante. E principalmente quando a gente tem essas partículas que sofreram danos, que foram oxidadas. E aí elas vão se depositar facilmente, gerando o que a gente chama de placa aterosclerótica. Após serem englobadas por células do nosso sistema imune, que são os macrófagos, elas vão formar o que a gente chama de células espumosas, e aí a gente vai formar um núcleo lipídico e aqui uma total alteração na morfologia do vaso sanguíneo. A gente vai formar o que a gente chama de placa aterosclerótica, que vai comprometer a luz do vaso, né? Vai comprometer vai remodelar o vaso, muitas vezes negativamente, que vai atrapalhar a circulação do sangue nos vasos e vai causar essa interrupção desse fornecimento sanguíneo. E o que acontece é que, no estágio 1, né, que a gente tem as células endoteliais, uma camada íntima, média e adventícia lá nos vasos, aí a gente vai ter o início dessa deposição dessas partículas ricas em ApoB, e aí a gente vai ter o recrutamento de macrófagos lá para esses locais. Os macrófagos vão tentar englobar essas partículas lipídicas e vão formar o que a gente chama de células espumosas. Essas células espumosas vão causar, né, um recrutamento de outras células do sistema imunológico, bem como de células musculares lisas que estão aqui na camada média, vão migrar para essa camada íntima, junto com essas células vão começar a se dividir. A gente vai ter também a formação a chegada de colágeno e de outros componentes que vão formar aqui essa estrutura, né? Ao mesmo tempo em que a gente vai ter a formação de um centro lipídico, de um núcleo lipídico, dessas células espumosas, cristais de colesterol, bastante colágeno, essa capa fibrosa, e a gente vai ter agregação plaquetária, e isso pode acabar rompendo essa estrutura aqui e formar o que a gente chama desse trombo, né, que pode se deslocar para outra parte quando é rompido e entupir um vaso de menor calibre. Então, isso vai interromper o fornecimento de oxigênio, causando, né, de sangue, de oxigênio, causando o que a gente conhece como esse evento cardiovascular. Aqui a gente tem um outro cenário, que é a redução do HDL, que é um outro tipo de dislipidemia. O HDL ele tem essa função de transporte reverso do colesterol, e isso leva a essa remoção do colesterol desses vasos, né? A gente vai ter esse transporte reverso que garante essa maior eliminação desse colesterol. E o HDL não tem só essa função, ele, na verdade, tem várias funções protetoras. Então, ele impede todas essas fases desses eventos cardiovasculares que eu citei. Então, tem tanto uma função anti-inflamatória, quanto uma função anticoagulante, quanto uma função anti-apoptótica, quanto uma função antioxidante, protege essas moléculas aqui de oxidação, e ele ajuda nesse transporte reverso do colesterol. Então, o indivíduo que tem um HDL baixo, ele vai ter ainda um risco cardiovascular aumentado. Então, quando a gente pensa em tudo isso, como é que está a interpretação desses exames bioquímicos da nossa paciente? Para que a gente possa entender o risco cardiovascular, é importante fazer um cálculo que é um score de risco global, para a gente entender mais ou menos como é que vai estar o risco global dessa paciente dentro de um prazo de 10 anos, para avaliar os exames bioquímicos dela em relação às metas. Então, aos pontos de desejáveis.
A gente vai pensar que essa paciente tem uma idade entre 30 a 34 anos, o HDL colesterol dela está entre 35 a 44, né? Deu o valor 40. O colesterol dela está entre 200 a 239. A pressão arterial sistólica ficou aqui nesse intervalo. Ela não faz o tratamento para pressão arterial, então ela está aqui. Se ela fizesse tratamento medicamentoso, a gente não ia usar esse valor, ia usar esse valor. Ela não fuma e ela, pelos exames bioquímicos, né, ela já tem diabetes. Aí a gente vai somar todos os pontos que ela vai fazendo. Então, seria 0, mais 1, mais 3, mais 1, mais 0, mais 4 pontos. Isso vai dar um somatório de 9 pontos. A gente traz para essa outra tabela aqui, que vai dizer que essa mulher tem um risco de 5,3% em 10 anos para um evento cardiovascular. Esse intervalo de 5 a 10%, a Sociedade Brasileira de Cardiologia classifica como um risco intermediário. Se essa paciente tem um risco intermediário, a gente vai avaliar o LDL dela e o colesterol não HDL nessa classe de risco intermediário. Então, se é uma paciente que tem risco intermediário, o LDL dela deve ficar menor que 100 e o colesterol não HDL dela menor que 130. O colesterol total dela deve ficar menor que 190, né? Quando a gente pensa aqui na fração com jejum, ela fez a preparação adequada para o exame. O HDL colesterol dela deve ficar acima de 40 e os triglicerídeos dela abaixo de 150. Então, a gente vai olhar para essa tabela e a gente vai entender também que o colesterol não HDL, eu não falei para vocês, mas é um colesterol, é só um cálculo que subtrai o HDL colesterol do colesterol total, quando a fórmula clássica de cálculo do LDL colesterol não pode ser utilizada, que é o LDL colesterol geralmente é calculado. E aqui a gente tem também algumas metas para redução desses lipídios, né? Então a gente tem que reduzir, mesmo se ela não faz uso de hipolipemia antes, em 30 a 50% o LDL colesterol dela e colesterol não HDL, para que ela esteja, né, dentro de uma faixa mais segura. O colesterol total dela, portanto, deu 216, então valor elevado, deveria ser mantido abaixo de 190. O HDL colesterol deu 40, então não está dentro do desejável, está bem no limítrofe, né? Então ela deve aumentar o HDL colesterol. O LDL colesterol dela deu elevado, deveria ser abaixo de 100. O VLDL dela, a gente não tem aqui o valor de referência disponível, mas a gente tem para os triglicerídeos, que estariam elevados, né? Devem ser mantidos abaixo de 150. O VLDL é calculado também, é um resultado dos triglicerídeos dividido por 5. O LDL colesterol é calculado a partir dessa fórmula que depende dos triglicerídeos. A gente usa colesterol total menos HDL colesterol menos o triglicerídeo dividido por 5, que seria o valor de VLDL. Então, o LDL colesterol vai ser expresso por essa fórmula. Só que, quando os triglicerídeos estão acima de 400, essa fórmula ela não é válida. Então, a gente não consegue utilizar o colesterol LDL, esse cálculo. A gente consegue calcular o colesterol não HDL. Seria o colesterol total menos o valor de HDL colesterol, que aqui seria, no caso, 176 para essa paciente, né? A gente vai subtrair 216 menos 40. Então, o valor de colesterol não HDL seria 176. Considerando que todas as partículas que não são HDL colesterol contêm apoproteína B, que é mais heterogênica, o colesterol não HDL já tem sido discutido como um melhor marcador do que o colesterol LDL. Então, aqui a gente teria a recomendação dietética para essa paciente, né? Pensando nessa situação de dislipidemia, que ela está precisando dessa intervenção. A gente vai pensar que o LDL dela está acima da meta, que a gente deve levar a perda de peso, recomendação de limitação do consumo de carboidratos, de açúcares de adição, de proteína, recomendação proteica, recomendação de gorduras, excluir ácidos graxos trans da dieta, limitar os ácidos graxos saturados até 7%, 15% de ácidos graxos monoinsaturados e 5 a 10% de poliinsaturados. Recomendação, não existe recomendação dessa faixa aqui para o EPA e DHA, e consumir aqui 25 gramas de fibra, sendo 6 gramas de fibra solúveis. A gente tem também aqui recomendações para os triglicerídeos que está dentro dessa faixa limítrofe, certo? Então, essa paciente vai precisar de intervenções
destinadas a esse controle do perfil lipídico, dessa melhora desse perfil lipídico. Outros fatores, né, que também poderiam influenciar seriam a dieta, uma restrição calórica, o uso de fibras dietéticas, o uso de esteróis, fitoesteróis ou fitoestanóis, consumo de nozes e outras castanhas e o consumo de proteína da soja também poderiam ser intervenções potenciais que poderiam reduzir o LDL colesterol. E quando a gente pensa aqui em outro valor, por exemplo, da pressão arterial, ela já tem níveis pressóricos compatíveis com pré-hipertensão. E quando a gente pensa nos níveis glicêmicos e em todo esse metabolismo da glicose, a gente também pode perceber alguns outros processos, como, por exemplo, a presença de resistência à ação da insulina, né? Então, ela é uma paciente que tem tendência aqui o diabetes mellitus tipo 2, a gente vai ver que esse diabetes mellitus tipo 2, na verdade, já está compatível com os valores diagnósticos. Então, essa paciente, o que é essa resistência à ação da insulina? Então, a insulina é o hormônio que, de fato, consegue colocar a glicose para dentro da célula. É como se a insulina, ela abrisse ela desbloqueasse uma fechadura que abre um portão para que a glicose entre dentro da célula. Isso acontece no músculo e no tecido adiposo. São os dois locais onde esse transporte de glicose depende da insulina, desbloqueio dessa fechadura pela insulina. Então, a insulina ela chega aqui, se liga no seu receptor e ela vai desencadear uma cascata de sinalização que vai permitir essa glicose entrar dentro da célula. Quando esse processo não ocorre de forma adequada, a gente tem o que a gente chama de resistência à ação da insulina, que é um comprometimento dessa transdução desse sinal e da ação biológica mediada pela insulina em resposta à estimulação do seu receptor. Esse é um mecanismo envolvido na fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2, né? Diferente do diabetes tipo 1. Nesse caso, a gente tem que existe uma secreção de insulina, mas ela não consegue atuar de forma adequada. Então, quando essa secreção de insulina não consegue compensar essa resistência que está no receptor, a gente tem essa instalação do diabetes mellitus tipo 2. Então, isso vai aumentando, né, as complicações, essa resistência à insulina, com a gravidade do diabetes e com o tempo após o diagnóstico de diabetes tipo 2. A gente vai tendo uma queda da função da célula beta, que é o que de fato produzem a insulina lá no pâncreas, e a gente vai tendo complicações ao longo do tempo, que vão afetar certamente a mortalidade por doenças cardiovasculares, né, que são uma das complicações. E a gente tem alguns critérios laboratoriais que são utilizados no diagnóstico, né, de DM e de pré-diabetes. Então, aqui a gente tem o valor de glicemia de jejum, glicemia após o teste de tolerância à glicose e hemoglobina glicada. Na ausência de sintomas, a presença de 2 desses exames alterados pode ser compatível com um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Então, os sintomas são principalmente perda de peso, polidipsia, poliúria e polifagia, né, que são relacionados também à presença de hipoglicemias frequentes, a sintomas clássicos de diabetes, né, compatíveis com diabetes mellitus. Então, essa paciente apresentava aqui um valor elevado de glicemia de jejum e a gente tem também aqui alguns outros exames. No entanto, a glicemia de jejum ela não é um exame que pode ser utilizado isoladamente no diagnóstico do diabetes, porque é um exame que há uma grande variabilidade. Ela nos traduz um tempo muito recente da glicemia. Então, o indivíduo ele pode, por exemplo, ajeitar a alimentação alguns dias antes da realização do exame e a glicemia se normalizar um pouco mais e esconder várias coisas que estão acontecendo. Então, é muito importante entender que a glicemia ela pode variar por diversas outras condições além do diabetes. Que a gente tem um gráfico que mostra diferentes doenças e o tanto que a glicemia pode variar nesses pacientes com outras condições clínicas, além do diabetes mellitus tipo 2, que seria a condição onde ela, de fato, mais varia. Então, é recomendado sempre considerar fatores clínicos e interferentes laboratoriais na interpretação dos resultados dos exames, né, para diagnóstico de DM e pré-diabetes. Eu gosto até de falar, tem uma paciente minha que ela fazia muito tempo que ela não fazia exames, ela queria iniciar um processo de preparação para a gestação, e ela sempre fez toda a questão da dieta, fazer acompanhamento há um tempo, ela fazia tudo certinho, e como ela queria iniciar uma preparação para a gestação, eu fui verificar alguns exames bioquímicos para ver como é que a gente estava, assim, metabolicamente, porque a gestação traz toda uma quantidade de alterações, né?
E aí ela foi fazer uma glicemia de jejum e a glicemia dela deu relativamente elevada, né? Compatível com pré-diabetes, deu 106. E aí eu fiquei alarmada, meu Deus, essa paciente faz tudo sempre tão certinho, ela não tem alterações visíveis, por que essa glicemia deu alta? Eu digo, não, eu vou prescrever outro exame para que eu possa tirar uma conclusão mais adequada. Aí eu prescrevi um teste de tolerância à glicose e voltou perfeitamente normal. Então, foi um erro laboratorial, um erro do dia de coleta que mostrou uma alteração naquele exame. Mas, se eu tivesse levado aquilo, já fazer intervenção com ela para reduzir o risco de diabetes, uma intervenção de estilo de vida que ela não precisava, eu estaria, né, submetendo a paciente a um tratamento desnecessário. Então, a gente fez um outro exame que nos permitiu uma resposta melhor, de fato, certo? E aqui, só para a gente finalizar, trouxe também esse exame, que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada vai nos dar um resultado mais pregresso em termos de controle da glicemia plasmática, porque ela nos consegue... Essa hemoglobina glicada, ele é um resultado do dano que a glicose causa à hemoglobina, que prejudica o transporte, né, de oxigênio no sangue. Então, a glicose, quando ela está muito elevada na circulação, ela vai começar a glicar, se ligar a essa proteína hemoglobina. E a hemoglobina, o resultado dessa análise da quantidade de hemoglobina que foi glicada pela glicose, que vai sair nesse resultado desse exame. Como os nossos eritrócitos, as nossas células vermelhas, sobrevivem por um tempo bem maior, em média 120 dias no sangue, a meia-vida deles, a gente vai ter resultado de um mês antes. Essa quantidade de hemoglobina glicada vai representar um saldo 50% do mês anterior, 25% de 2 meses anteriores e 25% em 3 a 4 meses anteriores. Então, a gente consegue verificar como é que está a média pregressa dos últimos 2 a 4 meses, o saldo médio desses valores, né, desse controle glicêmico, diferente da glicemia que mostra o nível instantâneo no momento do teste, que seria um saldo atual. A partir de uma determinação de hemoglobina glicada bem definida pelo método adequado, né, que é de cromatografia, a gente consegue fazer um cálculo que é a glicemia média estimada. Então, um paciente que está mantendo uma hemoglobina glicada de 6%, significa que ele mantém, né, uma glicemia média nesses últimos meses de 126, né? Ela varia entre 100 a 152. Então, esse paciente já apresenta aí um estado de alteração glicêmica. Aqui a gente tem a insulina também, que é um outro exame que pode ser utilizado nessa interpretação. A insulina, ela vai ser, de fato, o hormônio que vai ser responsável por essa abertura daquele portão que a gente viu, né, para a glicose entrar no sangue. Então, sua determinação, sua secreção pelo pâncreas, ela é controlada por diversos fatores. A gente tem um clearance hepático também, o fígado também vai participar desse controle das concentrações sanguíneas de insulina. E a gente tem muita dificuldade em estabelecer um método adequado para a dosagem de insulina. Então, ele não é um teste muito recomendado em nível diagnóstico. É mais para a gente entender o comportamento quando associado a outros diversos exames, como a glicemia, a hemoglobina glicada, o teste de tolerância e ao nosso valor de referência, que varia muito entre diversos testes, é abaixo de 20. A partir da coleta de insulina e de glicose na mesma amostra sanguínea, no mesmo dia, sobre as mesmas condições, no mesmo tubo, a gente consegue fazer um outro cálculo que é o HOMA-IR, né, que é o Homeostasis Model Assessment, que a gente consegue ver essa relação entre a insulina e glicose. Então, é um valor que a gente multiplica a insulina vezes a glicose, dividido por 405, né, que é a versão brasileira aqui no nosso sistema de unidades. Então, a insulina da nossa paciente deu 25, a glicemia dela deu 127, e a gente vai dividir aqui por 405, a gente tem um HOMA-IR de 7,83. Segundo um estudo já padronizado aqui para a população brasileira, o nosso ponto de corte seria 2,71. Então, pacientes que apresentam esse resultado acima de 2,71 teriam resistência à insulina. Então, terminando de fechar o nosso quadro aqui da nossa paciente, a gente percebe que a glicemia está compatível com diabetes estabelecido, a hemoglobina glicada também, né, já está 6,5%, a insulina está elevada e o HOMA-IR indicativo de resistência à insulina.
Se a gente pensar em todo esse quadro, a gente vai perceber que a nossa paciente também corresponde aos critérios de síndrome metabólica. Então, a gente teria essa análise geral da nossa paciente, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre essa interpretação de exames. E quando a gente fala sobre toda essa questão de interpretação de exames, a gente termina a palestra com alguns desafios, com algumas considerações. É muito difícil definir biomarcadores metabólicos, considerando a variação das populações e etnias. Existe todo um trabalho de padronização desses exames para cada população, para cada etnia, e considerando, por exemplo, a população brasileira, que é uma população altamente miscigenada, a gente ainda tem muita dificuldade no estabelecimento de biomarcadores ideais, de valores de referência. A gente tem que sempre ter em mente razão realmente para solicitar esses exames, a gente tem que ter um fundamento para essa solicitação, tem que ter um raciocínio clínico, então não adianta sair solicitando exames como se fosse uma brincadeira de tiro ao alvo, às vezes aparece um alvo que você nem estava imaginando e você faz uma intervenção que não era necessária, que pode acabar prejudicando o paciente mais do que beneficiando, e a gente tem que sempre saber o que, o quando e por que pesquisar. Então, não solicitar exames de forma desnecessária, solicitar apenas quando pertinentes ao caso de cada paciente. Aqui alguns produtos, né, que vocês tiverem interesse em depois aprender mais sobre essas diferentes condições, a gente tem também esses cursos de forma mais avançada. E fico aberta agora para possíveis perguntas, não sei se a gente tem tempo aí. Juliana, temos sim, temos tempo. Agradeço muito, tá, a sua palestra, uma aula fantástica, né? Acho que muito rica. Eu, pelo menos, com certeza aprendi bastante. Então, muito obrigado pelo tempo, pelo conhecimento despendido. Caso, né, os participantes tenham algum questionamento, algo que queiram perguntar para a Juliana, fiquem à vontade. O Frederico levantou a mão. Se você quiser ou abrir o microfone ou digitar aqui, fica à vontade. Frederico levantou a mão e sumiu. Opa! O meu travou aí para vocês ou não? Não, aqui está normal, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Professora, fala. Desculpa, eu levantei a mão, mas foi equivocado aqui, desculpa. Só agradecer mesmo a palestra. Sou eu, Frederico, só agradecer mesmo a palestra, foi fantástica. Obrigada, Frederico. Bom, se vocês quiserem colocar alguma coisa no chat, ou se tiverem com vergonha e depois quiserem perguntar depois lá no Instagram também, fiquem à vontade. Eu vou aproveitar para puxar a fila, Juliana, só mesmo para saber um pouquinho da sua vivência. Na prática clínica, a gente lida com pacientes que chegam e que tiveram experiências negativas, talvez até com outros profissionais da nutrição, em relação a justamente o que você falou. Você tem algo, né, de vivência nesse sentido que você tem experienciado? Sim, olha, consultório está ficando muito comum a questão de prescrição de exames totalmente desnecessários e sem fundamento. Para vocês terem ideia, chegam pacientes com dosagem de cromo sérico, que é um elemento traço que a gente não consegue nem avaliar na dieta direito e nem sérico, né? Então, não tem sentido de se avaliar cromo sérico em alguém. Então, já aconteceu várias situações que a gente percebe, principalmente prescritas por especialidades que não são especialidades, né? Por exemplo, a medicina ortomolecular não é uma especialidade médica reconhecida, mas existem médicos que se intitulam ortomoleculares e prescrevem uma quantidade infinita de exames de forma desnecessária, fazendo intervenções também desnecessárias com promessas extremamente ambiciosas, né? Então, já recebi paciente que simplesmente chegava com uma pasta, sabe aquelas pastas bem grossas que a gente usa, que cabe o curso inteiro de nutrição dentro? Pois já recebi uma paciente com uma pasta desse tamanho de exames, que eu simplesmente fiquei chocada, né? Uma pasta desse tamanho de exames, somente de exames que ela tinha realizado no último mês. Aí vocês tirem uma ideia. Não eram exames da vida toda, eram exames de um mês que ela tinha realizado. Eu coloquei os exames assim na mesa, eu não conseguia nem começar a ler os exames, porque eu fiquei 2 horas assim, raciocinando
por que tanto exame, né? Ela fazia uma suplementação extremamente alta de vitamina D, com a promessa de curar uma doença crônica que não tem cura, né? Uma doença de controlar uma doença autoimune que não tem cura, que tem um controle que pode ser feito por diversos fatores, mas certamente não pela vitamina D, que é um protocolo que é bem eticamente discutível, né? Então, essas situações vêm ocorrendo cada vez mais frequentemente. A gente percebe realmente muitos profissionais solicitando exames e utilizando esses resultados para confundir a cabeça dos pacientes, para fazerem eles pagarem por tratamentos que não têm fundamento científico, que não têm evidência. Isso traz muito prejuízo na nossa prática, até porque, por exemplo, eu como nutricionista vou falar sobre a prescrição de um médico. É complicado, né? A gente sabe que na nossa cultura o paciente sempre dá mais valor, né, e dá mais consideração à opinião do médico. Então, eu recomendava muitas vezes que ela fizesse uma consulta médica ela abandonou o reumatologista para consultar com esse ortomolecular que prometeu essa cura. Então, ela parou de fazer o tratamento tradicional e foi fazer um tratamento alternativo que realmente não tinha evidência nenhuma. Então, eu pedi para ela pedir a opinião do reumatologista, que concordou comigo. Aí ele já realmente ficou pegando bastante no pé dessa paciente particular. E a gente vê o quanto que isso tem se fortalecido cada vez mais. Isso prejudica, né? Traz uma baixa adesão aos tratamentos tradicionais. Então, isso prejudica demais a saúde dos pacientes. E é uma coisa que, infelizmente, está acontecendo muito no consultório. Exatamente. Eu sempre falo para os alunos assim, tentem simplificar a vida do paciente. Porque muitas vezes a modinha é complicar, né? Como você muito bem demonstrou, trazer muitas coisas com a ideia de vender que você é um excelente profissional, e às vezes isso é o oposto. Então, é tentar realmente trabalhar o ideal, né? E fora desses modismos. Exatamente, isso é muito importante. Não sei se alguém criou coragem aí para perguntar algo para a Juliana, se quer se manifestar. Ó, você está com acesso ao chat? Oi? Estou vendo aqui. Qual o tipo de exame que faz para ver se tem intolerância à lactose? Olha, a gente tem alguns exames que podem ser feitos para detecção da intolerância à lactose. O exame mais comum é o teste sanguíneo, né? Que é um teste de prova oral à lactose. Você vai ingerir uma quantidade de 75 gramas, geralmente de lactose, e antes da ingestão você vai medir a glicemia de jejum. Aí você vai fazer a ingestão dessas 75 gramas de lactose, e aí você vai medir 30, 60, até 90 minutos depois dessa ingestão dessa lactose, mas tradicionalmente 30 e 60 minutos. Aí esse exame vai dosar sua glicemia novamente. Por quê? A lactose ela é um disacarídeo, né? Então a gente vai pensar que quando ela é quebrada, forma glicose mais galactose. Se você tem intolerância à lactose, o seu organismo ele não vai ter uma boa função da lactase, que seria a enzima que ia quebrar essas duas moléculas. Se ela não quebrou, a gente não vai ter glicose entrando no nosso sangue, porque ela vai permanecer lá no intestino e vai ser excretada e causar aqueles sintomas lá do cólon que são bastante desconfortáveis. A vantagem desse exame é que tanto a gente consegue medir a glicemia para ver essa diferença, quanto a gente consegue também verificar se esse paciente, após ingerir essa quantidade tão alta de lactose, teve sintomas. Então, esse conjunto de fatores vai permitir a gente analisar se esse paciente tem intolerância ou não. Mas é um exame que tem também algumas considerações. Por exemplo, um paciente com diabetes ou com alteração no controle glicêmico pode ter alguma resposta diferenciada e não ser um exame tão efetivo para esse paciente para a detecção da intolerância à lactose. Essas variações glicêmicas podem afetar o resultado do exame. Dar um falso positivo ou um falso negativo, certo? Então, esse exame não é tão preciso. A gente tem um outro teste, por exemplo, que é o teste expiratório de hidrogênio, que a gente mede a quantidade de hidrogênio expirado depois de uma ingestão grande de lactose, porque lá no nosso intestino, se essa lactose não for quebrada, né, e a gente não tiver absorção dos disacarídeos, ela vai descer lá para o cólon e vai ser fermentada pela nossa microbiota e vai gerar muitos gases, né? Então, esses gases são medidos na expiração. E aí a gente consegue também verificar se há um aumento muito marcante desse teor de gases na expiração. Se houver, pode ser um diagnóstico de intolerância à lactose, se aumentar em mais de 20 partes por milhão. Mas também existe confusão, fator de confusão, porque o paciente que tem supercrescimento bacteriano intestinal ou que tem
alguma síndrome ou um paciente não produtor, com a microbiota não produtora de hidrogênio, pode dar um falso diagnóstico, ou falso positivo ou falso negativo. A gente ainda tem um teste genético, que serve só para a população caucasiana, e um teste de biópsia intestinal. Esses testes são bem caros e não tem um bom custo-benefício para ser aplicado e são mais invasivos. O teste de biópsia é mais invasivo, né? O teste genético não. Mas só é aplicável a determinadas populações. Então, mais comum mesmo é esse teste da glicemia, ok? Perfeito. Bom, Juliana, nosso tempo está migrando aqui para outra palestra, mas novamente eu reforço muito o agradecimento, né, em nome de toda a comissão, de todo o curso, por tudo que você trouxe para a gente, e foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite, bom